Marina Silva nunca imaginou que um simples envelope pardo mudaria sua vida para sempre. Naquele dia de terça-feira, quando o oficial de justiça bateu à porta, ela ainda acreditava que conseguiria encontrar uma saída. Mas o papel que segurava nas mãos trêmulas trazia números assustadores: R$500 mil. Uma dívida que ela nem sabia que existia. A jovem enfermeira de 23 anos trabalhava em 2 empregos para sustentar a família. Dona Célia, sua mãe, lutava contra um câncer agressivo que consumia todas as economias. Gabriel, seu irmão de 15 anos, ficara cadeirante após o acidente que levou o pai deles. Marina era o único sustento, o único alento, a única esperança que aquela pequena casa em São Gonçalo ainda tinha. Mãe, o que eu faço? Me diz o que eu faço? Marina chorava abraçada a Dona Célia na cozinha apertada. Esse papel diz que papai assinou um empréstimo antes de morrer. Mas isso não faz sentido, a gente nunca teve nada. A mãe, fraca da quimioterapia, apenas acariciava o cabelo da filha sem ter respostas. Gabriel observava tudo da porta do quarto, o coração apertado de impotência. Marina tentou tudo. Foi em 3 bancos diferentes, todos negaram o empréstimo. Fez rifas na igreja do bairro, conseguiu apenas R$2 mil. Pediu ajuda a colegas do hospital, a vizinhos, a qualquer pessoa que pudesse ouvir seu desespero. Em 2 semanas, a pilha de nãos era maior que a pilha de contas vencidas sobre a mesa. O prazo era de 30 dias. Depois disso, perderiam a casa onde a mãe fazia o tratamento. Foi numa dessas noites de desespero que o destino bateu à porta de Marina de uma forma totalmente inesperada. Um acidente de trânsito na Avenida Brasil trouxe uma ambulância ao hospital municipal onde ela trabalhava. Entre os feridos leves estava um homem de terno impecável, olhos escuros e penetrantes, que recusava atendimento com arrogância. "Estou bem, não preciso de nada", ele repetia friamente. Marina foi designada para atendê-lo. Enquanto verificava os sinais vitais, não fez ideia de quem era aquele homem. Não sabia que Rodrigo Almeida era dono de uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. Não sabia que ele movimentava milhões por dia. Só viu um ser humano machucado que precisava de cuidado. "O senhor está sangrando no braço. Por favor, deixe eu limpar isso." Sua voz era suave, genuína, sem qualquer interesse além de ajudar. Rodrigo ficou paralisado. Fazia anos que alguém não o tratava apenas como uma pessoa. Todos ao redor queriam algo: dinheiro, favores, conexões. Aquela enfermeira de olhos cansados e jaleco manchado só queria cuidar dele. Sem saber por quê, ele deixou. "Qual seu nome?" perguntou pela primeira vez em muito tempo, demonstrando curiosidade real por alguém. "Marina, senhor. Marina Silva." 3 dias depois, quando Marina voltava do segundo turno, morta de cansaço, encontrou um cartão de visitas na caixa de correio. No verso, uma mensagem escrita à mão: "Preciso falar com você sobre uma proposta. Amanhã, meio-dia, no endereço acima, R. Almeida." Ela não fazia ideia do que aquilo significava. Não imaginava que aquele homem frio do hospital havia investigado sua vida inteira. E, principalmente, não tinha a menor noção de que no dia seguinte, sua existência seria dividida entre um antes e um depois que jamais poderia ser desfeito. Marina nunca tinha pisado num lugar como aquele. O endereço do cartão a levou até um edifício comercial na Avenida Atlântica, com vista direta para a praia de Copacabana. O porteiro a olhou de cima a baixo, claramente duvidando que ela tivesse qualquer negócio ali. "Estou aqui para ver o senhor Rodrigo Almeida." Sua voz saiu insegura. O homem checou uma lista e, surpreso, a liberou. No 32º andar, uma secretária elegante a guiou até uma sala imensa com painéis de vidro do chão ao teto. Rodrigo estava de costas, olhando a cidade lá embaixo. Quando se virou, seus olhos escuros estudaram Marina com uma intensidade que a fez engolir seco. "Sente-se", ordenou, apontando para a cadeira de couro à frente da mesa. Ele foi direto ao ponto. "Eu sei da sua dívida. Sei que você tentou resolver de todas as formas possíveis. Sei que tem 30 dias antes de perderem a casa." Marina empalideceu. Como ele sabia de tudo aquilo? "Quem é o senhor? Por que está me dizendo isso?" Rodrigo deslizou um documento grosso pela mesa. 47 páginas de contrato.
Vou pagar sua dívida, toda ela, 500 mil reais quitados amanhã mesmo. Marina sentiu o coração disparar. Aquilo não podia ser real. Mas por quê? O que o senhor quer em troca? A pergunta saiu num sussurro. Rodrigo se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Você por 1 ano como minha esposa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. O senhor está brincando comigo? Rodrigo não sorriu. Leio a cláusula primeira. Este é um contrato de casamento de conveniência com duração de 12 meses. A contratada, Marina Silva, compromete-se a atuar como esposa do contratante, Rodrigo Almeida, em eventos públicos e compromissos sociais. Em troca, todas as dívidas da família Silva serão quitadas integralmente. Ele virou a página. Cláusula segunda. Os cônjuges manterão quartos separados. Não haverá envolvimento emocional ou físico, salvo o necessário para aparências públicas. Marina folheava o contrato com as mãos tremendo. Cada página era mais absurda que a anterior. Cláusula oitava. A contratada não terá acesso às dependências privadas do contratante, incluindo escritório, biblioteca e ala leste da residência. Ela ergueu os olhos indignada. Eu seria, o quê? Uma prisioneira? Uma funcionária? Rodrigo respondeu com frieza cirúrgica. Você seria exatamente o que esse contrato diz que você é. Uma esposa de papel. Nada mais, nada menos. Se prefere ver sua mãe perder a casa, a porta está aberta. As lágrimas queimavam nos olhos de Marina, mas ela se recusava a deixá-las cair na frente daquele homem. Pensou na mãe, fraca e doente. Pensou em Gabriel, que já havia perdido tanto. Pensou nas noites sem dormir, nos turnos duplos, nos nãos que havia recebido. E depois de 1 ano? Perguntou a voz embargada. Depois de 1 ano, o casamento é anulado. Você volta para a sua vida. E nunca mais precisa se preocupar com dívidas. Rodrigo estendeu uma caneta cara. Assine na última página. Marina pegou a caneta com dedos trêmulos. Cada assinatura parecia arrancar um pedaço da sua dignidade. Quando terminou, Rodrigo guardou o documento numa pasta. Amanhã às 10 da manhã um carro vai buscá-la. Traga apenas o necessário. Tudo mais será providenciado. Ele já estava de costas, dando a conversa por encerrada. Marina se levantou, as pernas bambas. Por que eu? Por que está fazendo isso? Rodrigo não se virou. Porque você me tratou como gente e porque preciso de uma esposa que não me ame. Você preenche os 2 requisitos perfeitamente. Na noite seguinte, Marina já estava na mansão de Rodrigo em São Conrado. A casa era maior que o prédio inteiro onde ela morava. Quartos imensos, piscina infinita, jardins que pareciam não ter fim. Mas tudo aquilo era frio, sem vida, sem amor. Gabriel precisava urgentemente de uma cadeira de rodas motorizada para voltar a estudar. Marina não tinha pedido nada além do que estava no contrato, mas no 3º dia, quando desceu para o café da manhã, encontrou uma caixa enorme na sala. Dentro, uma cadeira de última geração com todos os controles adaptados para Gabriel. Um cartão simples dizia, para seu irmão, R.A. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Quando Rodrigo chegou do trabalho naquela noite, encontrou Gabriel na sala, testando a cadeira nova com um sorriso de orelha a orelha. O garoto, ao ver o homem que havia mudado sua vida, fez algo inesperado. Guiou a cadeira até ele e o abraçou forte. Obrigado. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Gabriel chorava de felicidade. Rodrigo ficou completamente paralisado. Os braços ao lado do corpo, sem saber como reagir. Fazia tanto tempo que alguém o abraçava com afeto genuíno. Helena, a secretária que trabalhava na casa, observava da porta da cozinha com um sorriso discreto. Ela conhecia Rodrigo há 10 anos, e em todos esses anos nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele. Uma expressão que parecia quase humana. Marina ainda se lembrava do gosto de sangue na boca naquela noite. Não de sangue literal, mas da humilhação que arde na garganta quando você é exposta na frente de dezenas de pessoas. O jantar beneficente no Copacabana Palace seria a primeira aparição pública dela como esposa de Rodrigo Almeida.
E também seria a noite em que ela descobriria que o mundo dos milionários não tinha piedade de quem vinha de baixo. O vestido que Rodrigo havia mandado buscar para ela era lindo. Azul marinho, simples, mas elegante. Marina se arrumou sozinha no quarto, sem fazer ideia de como se comportar num evento daqueles. Quando desceu a escada, Rodrigo a esperava na sala, impecável num terno preto. Ele a olhou de cima a baixo, e pela primeira vez, ela viu algo diferente naqueles olhos escuros. Não era desprezo, era aprovação. Está apresentável. Foi tudo o que ele disse. Mas o tom não era frio como de costume. No salão do hotel, Marina se sentia completamente deslocada. Mulheres com joias caríssimas, homens falando de negócios milionários, garçons servindo champanhe em taças de cristal. Ela ficou ao lado de Rodrigo, quieta, tentando não chamar atenção. Foi quando um empresário de meia-idade fez um comentário alto, claramente querendo que todos ouvissem. Rodrigo, seu jeito frio vai acabar com seus negócios. Ninguém quer fechar contrato com uma parede de gelo. Risadas discretas ecoaram ao redor. Marina sentiu algo ferver dentro dela. Não pensou duas vezes. Com todo respeito, senhor. Ela deu um passo à frente, a voz firme. O senhor Almeida é o homem mais íntegro que eu conheci. Se ele é reservado, é porque sabe o valor das palavras. E se ele é firme nos negócios, é porque tem caráter. Frieza, às vezes, protege quem já sofreu demais. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rodrigo virou para ela completamente chocado. Ninguém nunca tinha o defendido daquela forma. Ninguém. Mas se Marina achou que a noite não podia piorar, estava enganada. Minutos depois, uma mulher loira de vestido vermelho se aproximou do casal. Era Patrícia Mendes, ex-noiva de Rodrigo. Ela olhou Marina de cima a baixo com um sorriso venenoso. Então, essa é a nova esposa? A palavra saiu arrastada, cheia de desdém. Rodrigo, querido, onde você encontrou essa criatura? No brechó da esquina? Esse vestido deve ter custado o quê? R$ 200? As pessoas ao redor pararam de conversar. Todos olhavam. Marina sentiu o rosto queimar. Patrícia continuou, agora falando mais alto. Deixa eu adivinhar. Zona Norte? Ou talvez subúrbio mesmo? Ah, querida, deve ser tão difícil estar aqui no meio de gente de verdade. As amigas de Patrícia riram baixinho. Marina apertou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Ela não ia chorar, não ia dar esse gosto. Mas foi Rodrigo quem explodiu. Sua voz saiu baixa, gélida, mortal. Patrícia, você tem exatamente 5 segundos para se retirar deste evento. Ela piscou, confusa. O quê? Rodrigo, eu estava apenas... Ele deu um passo à frente, os olhos escuros queimando de raiva. Você não fala assim com a minha esposa, nunca mais. Está banida de qualquer evento que eu organize ou patrocine. E pode ter certeza que todos aqui vão saber do tipo de pessoa que você é. A voz dele ecoou pelo salão. Patrícia empalideceu e saiu correndo, humilhada. Marina estava tremendo. Rodrigo a pegou pelo braço, firme mas não violento, e a guiou para fora do salão. No carro ela finalmente desmoronou. As lágrimas que tinha segurado escorriam quentes pelo rosto. Eu não pertenço àquele mundo. Ela tinha razão. Rodrigo, dirigindo em silêncio, estendeu a mão e, sem olhar para ela, enxugou uma lágrima do rosto de Marina com o polegar. O toque foi breve, delicado, completamente inesperado. Ela não tinha razão sobre nada, ele disse baixo. Você tem mais classe no dedo mindinho do que ela terá na vida inteira. De volta à mansão, Marina subiu direto para o quarto. Mas antes de fechar a porta, ouviu Helena conversando com Rodrigo na cozinha. A voz da secretária estava suave. Senhor Rodrigo, em 10 anos trabalhando com o senhor, eu nunca tinha visto isso. Rodrigo respondeu cansado. Visto o quê, Helena? A mulher sorriu, mesmo ele não podendo ver. O senhor defendendo alguém assim, com fúria de verdade, como se importasse de verdade. Houve um silêncio longo. Rodrigo não respondeu. Mas Marina, escondida no corredor, sentiu algo estranho apertar seu peito. Algo que não deveria estar sentindo. Algo perigoso.
Eram 3 horas da manhã quando Marina acordou com um grito abafado vindo do andar de baixo. O som era rouco, desesperado, como de alguém sendo atacado. Ela pulou da cama, o coração disparado, e desceu a escada correndo descalça. A luz do escritório estava acesa, e lá dentro, sentado no chão com as costas apoiadas na estante, estava Rodrigo. O homem sempre impecável, sempre no controle, estava completamente destroçado. Marina parou na porta, sem saber se deveria entrar. Rodrigo tinha a cabeça entre as mãos, a respiração irregular. A camisa estava aberta, o cabelo desalinhado, garrafas de uísque vazias na mesa. Rodrigo, ela chamou baixinho. Ele ergueu a cabeça bruscamente, os olhos vermelhos. Por um momento, pareceu um animal ferido, pronto para atacar. Mas quando viu que era ela, algo nele desarmou. Vai embora, Marina. Você não precisa ver isso. Mas Marina não foi embora. Em vez disso, entrou no escritório e sentou no chão ao lado dele. Ficaram em silêncio por longos minutos. Então ela lembrou de algo que a mãe sempre fazia quando ela não conseguia dormir. Levantou, foi até a cozinha e voltou com uma xícara de chá quente. Era a receita de Dona Célia, camomila com mel e um toque de erva cidreira. Minha mãe sempre dizia que chá quente acalma até a tempestade mais forte. Marina estendeu a xícara. Rodrigo olhou para o chá, depois para ela. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele não estava usando a máscara de frieza. Pegou a xícara com mãos trêmulas e bebeu em silêncio. Marina esperou. Não forçou. Apenas ficou ali, presente. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eu ia casar há 10 anos atrás. Estava no altar, esperando. A igreja lotada. Minha mãe na primeira fila, orgulhosa. Sua voz falhou. Ela nunca apareceu. Marina sentiu o peito apertar, mas não interrompeu. Rodrigo continuou, as palavras saindo como veneno sendo expelido de uma ferida antiga. Descobri depois que ela tinha fugido com meu sócio, o homem que eu considerava meu melhor amigo. Levaram tudo, meu dinheiro, minha empresa, minha dignidade. Fiquei na frente de 200 pessoas esperando uma noiva que estava em Paris, gastando meu dinheiro com outro homem. Ele riu amargo. Levei 5 anos para reconstruir tudo e jurei que nunca mais deixaria ninguém chegar perto de verdade. Marina, sem pensar, pegou a mão dele. Era grande, calejada, fria. Rodrigo, você não está mais sozinho agora. Ele virou para ela, aqueles olhos escuros estudando cada detalhe do rosto dela. Por quê? Por que você se importa? Isso é só um contrato, Marina. Você não precisa... Ela apertou a mão dele com mais força. Porque ninguém merece carregar uma dor assim sozinho. Nem você. A frase saiu tão sincera que Rodrigo sentiu algo rachar dentro do peito. Eles ficaram ali, sentados no chão do escritório, mãos entrelaçadas, em silêncio. Foi Rodrigo quem quebrou a distância. Ele ergueu a mão livre e tocou o rosto de Marina, o polegar deslizando pela bochecha dela. Como alguém como você ainda existe neste mundo? A pergunta saiu num sussurro rouco. Marina sentiu a respiração falhar. Como assim? Ele se aproximou mais. Pura, genuína, sem veneno, sem máscaras. Como você consegue? Marina deveria ter se afastado. Deveria ter lembrado do contrato, das regras, dos limites. Mas quando Rodrigo se inclinou, ela não se moveu. O beijo começou hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Lábios quentes contra lábios que nunca tinham sido beijados. Marina ofegou contra a boca dele, e isso pareceu quebrar algo em Rodrigo. Ele aprofundou o beijo, uma mão indo para a nuca dela, a outra ainda segurando sua mão com força. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Rodrigo encostou a testa na dela, os olhos fechados. Seu primeiro beijo... Não era uma pergunta. Marina assentiu, incapaz de falar. Rodrigo soltou uma risada baixa, quase incrédula. Eu não mereço isso. Não mereço você. Marina segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar para ela. Talvez não seja sobre merecer. Talvez seja sobre escolher confiar de novo. E naquele momento, no chão frio do escritório,
às 3:30 da manhã, algo mudou irreversivelmente entre eles. Algo que nenhum contrato, por mais detalhado que fosse, tinha previsto ou poderia controlar. O telefone tocou às 2 da manhã de uma quinta-feira. Rodrigo estava no escritório, revisando contratos, quando viu o nome de Marina piscando na tela. Antes mesmo de atender, seu coração disparou. Ela nunca ligava para ele. Marina? A voz dela do outro lado era puro desespero. Rodrigo, por favor. Minha mãe. Ela não está respirando direito. A ambulância está demorando. Eu não sei o que fazer. Ela soluçava entre as palavras. Rodrigo já estava de pé pegando as chaves do carro. Ele dirigiu como um louco pelas ruas vazias do Rio. Quebrou todos os limites de velocidade. Quando chegou à casa em São Gonçalo, Marina estava na porta, pálida, tremendo. Dona Célia estava deitada no sofá, a respiração irregular e superficial. Rodrigo não pensou 2 vezes. Pegou a mulher no colo como se ela não pesasse nada e a colocou no banco de trás do carro. Marina, vem comigo. Gabriel, você consegue ficar sozinho por algumas horas? O garoto apavorado acenou que sim. Vou ligar assim que souber de alguma coisa, mano, prometo. No hospital particular da Barra, Rodrigo usou todos os seus contatos. Em 15 minutos, Dona Célia estava sendo atendida pelos melhores médicos. Marina não parava de andar de um lado para o outro na sala de espera, roendo as unhas, chorando baixinho. Rodrigo sentou numa cadeira dura e simplesmente esperou. Não tentou consolá-la com palavras vazias. Apenas ficou ali, presente, sólido. Quando Marina finalmente desabou, as pernas cedendo, ele a segurou nos braços. Eram 4 da manhã quando Nelson, o melhor amigo e sócio de Rodrigo, chegou ao hospital. Ele tinha sido avisado por Helena sobre a emergência. Encontrou Rodrigo sentado na sala de espera, Marina dormindo exausta em seu ombro. Nelson nunca tinha visto aquela cena. Rodrigo, o homem que não deixava ninguém se aproximar, estava com o rosto enterrado no cabelo dela, os olhos fechados, a mão acariciando o braço dela inconscientemente. Cara, Nelson sussurrou, incrédulo. Você está completamente apaixonado por ela. Rodrigo abriu os olhos e, pela primeira vez em anos, Nelson viu medo genuíno no olhar do amigo. Eu não posso, Nelson. Não posso fazer isso de novo. A voz dele saiu embargada. Nelson sentou ao lado. Fazer o quê? Sentir? Viver? Rodrigo, você passou 10 anos se punindo por algo que não foi culpa sua. Essa mulher é diferente. Qualquer um com olhos na cara vê isso. Rodrigo olhou para Marina dormindo, tão frágil, tão confiante de que ele a protegeria. E se eu destruir ela também? Eu destruo tudo que toco. Foi às 6 da manhã que o médico finalmente saiu da sala. Dona Célia estava estável, mas o diagnóstico era grave. O câncer tinha se espalhado mais do que esperavam. Ela precisaria de um tratamento experimental, algo que custaria mais de R$200 mil. O médico explicou tudo com aquela voz profissional e distante. Marina ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando o médico saiu, ela simplesmente deslizou pela parede até ficar sentada no chão, abraçando os joelhos. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho... Rodrigo se ajoelhou na frente dela e segurou seu rosto com as 2 mãos. Eu tenho. E sua mãe vai fazer esse tratamento. Hoje mesmo. Marina balançou a cabeça. Não está no contrato. Eu não posso pedir isso. Ele a interrompeu, a voz firme. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. E não aceito não como resposta. Marina o encarou, lágrimas escorrendo. Por quê? Por que está fazendo isso? Rodrigo hesitou. Então falou a verdade que vinha tentando negar há semanas. Porque não suporto te ver sofrer. E isso me apavora mais do que qualquer negócio que já fiz na vida. 3 semanas depois, o tratamento de Dona Célia estava em andamento. Marina acreditava que o hospital tinha concedido algum tipo de bolsa. Foi só quando Helena, sem querer, deixou escapar durante o café da manhã que Marina descobriu a verdade. A senhora tem sorte, Marina. O senhor Rodrigo pagou tudo à vista e ainda deixou uma reserva para qualquer emergência.
Marina ficou paralisada, a xícara no ar. Ela subiu correndo para o quarto dele e bateu na porta. Rodrigo estava se arrumando para uma reunião. Por que você não me contou? Ele deu de ombros ajeitando a gravata. Você ia recusar. Marina sentiu os olhos arderem de novo. Rodrigo, isso não estava no contrato. Você não tinha obrigação. Ele se virou para ela e, pela primeira vez, deixou a vulnerabilidade aparecer completamente. Esqueça o maldito contrato, Marina. Eu fiz isso porque você me importa. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Mais do que eu tenho direito de sentir. O silêncio entre eles era carregado de tudo que não podiam dizer. 2 dias depois, a ligação veio. Dona Célia tinha reagido positivamente ao tratamento. Os médicos estavam otimistas. Marina estava no escritório de Rodrigo quando recebeu a notícia. Ela desligou o telefone, virou para ele e simplesmente se jogou nos braços dele. Rodrigo a pegou no ar, girando, rindo pela primeira vez desde que ela o conhecia. Uma risada real, genuína, cheia de alívio. Marina o abraçou com força, o rosto enterrado no pescoço dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Rodrigo a colocou no chão devagar, mas não a soltou. Ficaram assim, abraçados, respirando o mesmo ar, sabendo que não eram mais apenas 2 estranhos unidos por um papel assinado. Marina estava rindo. Era um som que Rodrigo não ouvia há dias, e isso o deixava furioso. Porque não era ele quem estava fazendo ela rir. Era o Dr. Felipe Cardoso, o médico que acompanhava o tratamento de Dona Célia. O homem de 32 anos, gentil, atencioso, que sempre encontrava uma desculpa para aparecer no quarto da mãe de Marina quando ela estava visitando. Rodrigo observava pela janela do corredor do hospital. Felipe havia trazido flores para Dona Célia, mas seus olhos estavam fixos em Marina. Ele dizia algo que a fazia corar, uma mão tocando levemente o braço dela. Marina parecia confortável, relaxada, do jeito que nunca estava com Rodrigo. Ele sentiu algo negro e violento subir pelo peito. Nelson apareceu ao lado dele, seguindo o olhar do amigo. Você vai atravessar esse vidro de tanto apertar, cara. Rodrigo afrouxou os punhos que nem tinha percebido que estavam cerrados. Naquela noite, Marina chegou em casa mais tarde que o normal. Rodrigo estava na sala, fingindo ler documentos, mas na verdade esperando. Onde você estava? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Marina piscou, surpresa. No hospital. Você sabe disso. Ele se levantou, jogando os papéis na mesa. Até que horas? O horário de visita acabou às 8. Marina cruzou os braços, a expressão confusa. O Dr. Felipe me convidou para tomar café na lancheria. Conversamos sobre o tratamento da minha mãe. Por quê? Algum problema? Rodrigo deu um passo em direção a ela, os olhos escuros queimando. Problema? Nenhum. Só acho interessante como você fica horas conversando com ele. Marina revirou os olhos. Rodrigo, ele é o médico da minha mãe. E é um homem gentil que me trata com respeito. A última palavra saiu carregada de significado. Diferente de algumas pessoas. Ela virou para subir a escada. Rodrigo segurou o pulso dela, fazendo-a parar. O que você quer dizer com isso? Marina se virou encarando-o. Quero dizer que Felipe conversa comigo. Me faz rir. Me trata como se eu fosse uma pessoa de verdade, não uma cláusula de contrato. As palavras atingiram Rodrigo como um soco. Ele soltou o pulso dela e Marina subiu, deixando-o sozinho na sala. Rodrigo socou a parede, a raiva dando lugar a algo pior. Medo. Medo de perdê-la para alguém que podia oferecer o que ele não conseguia. Amor sem barreiras. Foi numa tarde de sexta-feira que as coisas explodiram de vez. Felipe havia convidado Marina para jantar. Nada demais, ele dissera com aquele sorriso bonito. Só uma forma de comemorar a melhora da sua mãe. Você merece relaxar um pouco. Marina aceitou. Afinal, era só um jantar. Ela estava saindo do hospital quando encontrou Felipe na recepção. Ele usava roupa casual, estava cheiroso e segurava um buquê de margaridas. Para você. Lembrei que você comentou que eram suas favoritas. Marina estava pegando as flores, sorrindo,
quando a porta do hospital se escancarou. Rodrigo entrou como um furacão ainda de terno do trabalho, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele atravessou a recepção em passos largos, ignorando os olhares curiosos de pacientes e funcionários. Quando chegou perto de Marina, simplesmente a puxou pelo braço, colando o corpo dela contra o dele, e a beijou, ali, na frente de todo mundo. Não foi um beijo gentil. Foi possessivo, desesperado, cheio de tudo que Rodrigo vinha segurando há semanas. Marina ofegou contra a boca dele, as mãos indo instintivamente para o peito dele, sem saber se empurrava ou puxava. Quando Rodrigo finalmente se afastou, seus olhos estavam fixos em Felipe. Ela é minha esposa. Minha. A voz saiu baixa, perigosa. Felipe ergueu as mãos em rendição, mas não antes de lançar um olhar de pena para Marina, como se ela fosse uma prisioneira. No carro, Marina estava em choque. Rodrigo dirigia rápido demais, a mandíbula travada. "Você me humilhou na frente de todo mundo", ela disse, a voz tremendo de raiva e confusão. Não tinha o direito... Rodrigo pisou no freio bruscamente, encostando o carro na Avenida Niemeyer. Virou para ela, e pela primeira vez, Marina viu algo quebrado naqueles olhos. "Não tinha o direito? Marina, eu não consigo respirar quando penso em você com outro homem. Não consigo trabalhar. Não consigo pensar. Você está me enlouquecendo." Marina sentiu o coração disparar. "Rodrigo, isso é só o contrato. A gente combinou." Ele soltou uma risada sem humor. "Contrato? Você acha mesmo que ainda é sobre um papel assinado?" Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar para ele. "Eu te amo, Marina. Te amo de um jeito que me apavora. De um jeito que eu jurei que nunca mais ia sentir, e ver você com ele me mata por dentro." A confissão saiu crua, desesperada. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. "Eu também te amo." A voz dela saiu num sussurro. "Mas tenho tanto medo, Rodrigo. Medo de que um dia você acorde e perceba que eu não sou suficiente, que eu nunca vou ser do seu mundo." Rodrigo a puxou para um abraço apertado, o rosto enterrado no cabelo dela. "Você não precisa ser do meu mundo. Você é o meu mundo. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso para você, se você me deixar." Eles ficaram assim, abraçados dentro do carro, enquanto o sol se punha sobre o mar. Duas almas machucadas finalmente admitindo que precisavam uma da outra para sobreviver. Patrícia Mendes nunca tinha esquecido a humilhação daquela noite no Copacabana Palace, a forma como Rodrigo a expulsou, a forma como ele olhou para aquela enfermeira insignificante como se ela valesse alguma coisa. Patrícia passou semanas investigando, contratando detetives particulares, vasculhando cada detalhe da vida de Marina Silva. E foi quando descobriu a verdade que seu sorriso voltou. Um casamento por contrato. Que delícia! A ex-noiva de Rodrigo marcou encontro com o agiota que havia falsificado a dívida da família Silva. O homem, um sujeito gorduroso chamado Ademir, aceitou R$50 mil para cooperar. Juntos, fabricaram provas, fotos manipuladas de Marina em encontros secretos com Ademir meses antes do acidente, de Rodrigo. Documentos forjados mostrando transferências bancárias. Até testemunhas foram pagas para confirmar que Marina havia planejado tudo desde o início. O golpe perfeito. A inocente enfermeira era, na verdade, uma vigarista profissional. Patrícia enviou o dossiê para Rodrigo num envelope pardo sem remetente. Dentro, uma nota simples. "Achei que você gostaria de saber com quem está dividindo sua cama. Uma amiga preocupada." Rodrigo recebeu o envelope numa terça-feira, durante uma reunião importante. Quando abriu e começou a folhear, o mundo ao redor desapareceu. Cada foto, cada documento, cada prova era uma facada. E a pior parte, fazia sentido. Marina aparecera na vida dele no momento exato. Cuidadosa, gentil, perfeita demais. Ele lembrou do altar vazio 10 anos atrás. Lembrou da traição de Fernanda, sua ex-noiva. Lembrou da dor de ter sido feito de idiota na frente de 200 pessoas. E agora, Marina, a mulher por quem ele havia se permitido sentir de novo.
A mulher que ele amava. Tudo mentira. Tudo armação. Rodrigo sentiu algo congelar dentro dele. A parede de gelo que Marina havia derretido se reergueu em segundos, mais alta e mais impenetrável do que nunca. Marina chegou em casa às 8 da noite, cansada, mas feliz. O tratamento de Dona Célia estava indo bem, e ela tinha passado o dia inteiro no hospital com a mãe. Encontrou Rodrigo no escritório, sentado atrás da mesa, o dossiê aberto na sua frente. "Rodrigo, está tudo bem?" Ela entrou sorrindo sem fazer ideia do que estava por vir. Ele ergueu os olhos e Marina gelou. Aqueles olhos que tinham aprendido a olhar para ela com ternura estavam mortos, vazios. Rodrigo jogou uma foto na mesa. Marina se aproximou e pegou. Era ela, ou parecia ser ela, conversando com um homem que ela não conhecia. "Quem é esse?" ela perguntou confusa. Rodrigo riu, um som amargo e cortante. "Você vai continuar com essa farsa? Mesmo agora?" Ele jogou mais fotos, mais documentos. "Você planejou tudo, não foi? O acidente, o encontro no hospital, a história da dívida. Tudo encenação. Tudo golpe." A voz dele era gelo puro. Marina sentia o chão desaparecendo debaixo dos pés. "Do que você está falando? Rodrigo, eu não conheço esse homem. Essas fotos, isso não sou eu." Ela tentou pegar a mão dele, mas Rodrigo se afastou como se o toque dela queimasse. "Não me toca. Não ousa me tocar com essas mãos de mentirosa." Ele se levantou, a voz subindo. "Você é exatamente igual a ela. Pior, porque pelo menos Fernanda não fingiu ser pura, não fingiu ser inocente. Você me enganou completamente." Marina sentia as lágrimas escorrerem, mas não conseguia parar. "Rodrigo, você prometeu que ia confiar em mim." A voz dela saiu quebrada, desesperada. "Essas provas são falsas. Alguém está armando para mim." Rodrigo bateu a mão na mesa com tanta força que Marina deu um pulo. "Provas não mentem. Pessoas mentem. E você mentiu desde o primeiro dia." Ele apontou para a porta. "Quero você fora da minha casa. Agora." Atrás da porta do escritório, levemente entreaberta, Patrícia observava tudo. Ela havia subornado o segurança para entrar sem ser anunciada. Agora, com o celular gravando a cena, ela sorria. Um sorriso de vitória absoluta. "Cheque mate, queridinha", sussurrou para si mesma. Marina saiu correndo do escritório, soluçando, trombando em Helena no corredor. A secretária tentou segurá-la, mas Marina já estava descendo as escadas. Rodrigo ficou sozinho no escritório, a respiração pesada, e então socou a parede com tanta força que os nós dos dedos sangraram. Mas a dor física não era nada comparada ao buraco que se abria no peito dele. Marina voltou para a casa em São Gonçalo com apenas uma mala. As roupas caras que Rodrigo tinha comprado ficaram todas para trás. Ela não queria nada que viesse dele, nada que lembrasse os últimos meses. Quando entrou pela porta, Dona Célia estava sentada no sofá, muito melhor do tratamento. Ao ver o rosto destroçado da filha, a mãe abriu os braços. Marina desabou ali, chorando como não chorava desde criança. "Ele não acreditou em mim, mãe. Ele não acreditou." Gabriel, na cadeira de rodas nova, observava tudo com o coração partido. Naquela mesma noite, enquanto Marina dormia exausta de tanto chorar, o garoto de 15 anos ligou seu computador. Ele não era um gênio da programação à toa. Invadiu sistemas, rastreou endereços IP, seguiu trilhas digitais que qualquer adulto consideraria impossíveis. Em 4 horas, Gabriel tinha desvendado toda a conspiração. As fotos eram montagens, os documentos, falsificações. E tudo levava a um nome: Patrícia Mendes. Gabriel quis contar para Marina imediatamente, mas ela, com os olhos inchados de tanto chorar, foi categórica. "Não, Gabriel, não faz nada. Se ele não confia em mim, se ele acredita que eu sou capaz disso, então não vale a pena lutar." O garoto tentou argumentar. "Mas, mana, eu tenho as provas. Posso mostrar que..." Marina balançou a cabeça. Um amor que precisa de provas para existir não é amor de verdade. Ele escolheu acreditar no pior de mim. Essa escolha diz tudo. Enquanto isso, na mansão em São Conrado, Rodrigo estava se destruindo. Não comia, não dormia. Trabalhava 20 horas por dia para não pensar.
mas mesmo assim tudo lembrava ela. O cheiro dela ainda estava no travesseiro. A xícara de chá que ela usava ainda estava na cozinha. A varanda onde ela sentava para ver o pôr do sol. Rodrigo começou a beber. Uísque no café da manhã, vodka no almoço. Qualquer coisa para anestesiar a dor que corroía por dentro. Nelson invadiu o escritório numa quinta-feira à tarde e encontrou o amigo bêbado, cercado de garrafas vazias. Rodrigo, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo consigo mesmo. Rodrigo riu amargo, os olhos vermelhos. E você se importa por quê? Vai embora, Nelson. Vai cuidar da sua vida. Nelson sentou na cadeira na frente dele, a voz firme. Você está se matando por causa dela. Uma mulher que você diz que te traiu. Então por que ainda dói tanto? Rodrigo ficou em silêncio. A resposta estava na ponta da língua, mas ele se recusava a admitir. Nelson continuou, implacável. Sabe por quê? Porque você sabe. No fundo você sabe que ela era real, que o que vocês tinham era real. Mas você está tão preso no passado, tão apavorado de ser traído de novo, que preferiu destruir a única coisa boa que aconteceu na sua vida em 10 anos. As palavras ecoaram no escritório silencioso. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. As noites eram as piores para ambos. Marina deitava na cama estreita do quarto que dividia com Gabriel quando criança, abraçada ao travesseiro, tentando não fazer barulho para não preocupar a mãe. Mas Dona Célia ouvia. E chorava também, porque uma mãe sente a dor dos filhos como se fosse sua. Marina sussurrava no escuro. Por que dói tanto? Era só um contrato. Era só um papel. Mas ela sabia a verdade. Nunca tinha sido só um contrato. Não para ela. E aparentemente, não para ele também. Na mansão, Rodrigo perambulava como um fantasma. Numa madrugada de sexta-feira, Helena o encontrou no quarto de Marina. Ele estava sentado na cama dela, segurando a aliança que ela tinha deixado para trás. Senhor Rodrigo, Helena chamou suavemente. Ele não olhou para ela. Eu destruí tudo, Helena, como sempre faço. Toco nas coisas e elas quebram. A voz dele era oca, sem vida. Helena se aproximou. Ou talvez o senhor tenha tanto medo de perder que prefere destruir primeiro, antes que destruam você. Rodrigo finalmente ergueu os olhos. Estavam molhados. Helena nunca tinha visto seu chefe chorar. E se eu estiver errado? E se ela for realmente inocente e eu... Ele não conseguiu terminar a frase. O peso da possibilidade era grande demais. Helena sentou ao lado dele. Então o senhor tem uma escolha. Pode continuar aqui, se afogando em bebida e arrependimento. Ou pode ir atrás da verdade, de verdade. Não das provas que alguém colocou na sua frente, mas da verdade que está no seu coração. Rodrigo olhou para a aliança na mão. O metal brilhava na luz fraca, e pela primeira vez em semanas, algo além de dor começou a tomar forma dentro dele. Esperança. Pequena, frágil, mas ali. Helena não aguentava mais ver Rodrigo daquele jeito. O homem que sempre foi forte, controlado, estava se desintegrando. Foi numa manhã de sábado que ela tomou uma decisão. Pegou o celular e ligou para o único número que sabia que poderia ajudar. Gabriel, aqui é Helena, a secretária do senhor Rodrigo. Preciso que você venha até a mansão. Hoje, é urgente. Do outro lado, o garoto hesitou. A Marina não pode saber disso. Ela vai ficar furiosa. Helena respirou fundo. Eu sei, mas se a gente não fizer nada, os dois vão se destruir. 2 horas depois, Gabriel estava na sala da mansão, seu notebook aberto sobre a mesa de centro. Rodrigo desceu as escadas cambaleando levemente, ainda de ressaca. Quando viu o garoto ali, parou na metade do caminho. O que você está fazendo aqui? A voz saiu mais agressiva do que pretendia. Gabriel não se intimidou. Vim te mostrar a verdade que você foi idiota demais para procurar sozinho. Rodrigo desceu o resto das escadas, os punhos cerrados. Cuidado com o que vai dizer, moleque. Gabriel girou o notebook para Rodrigo ver. Na tela, linhas de código, metadados de imagens, registros bancários. Essas fotos que você recebeu? Montagens. Olha aqui os metadados.
Foram editadas num programa profissional 2 dias antes de chegarem até você. Os documentos, falsificados. Eu rastreei o IP de quem encomendou o serviço. Gabriel clicou em mais arquivos. E sabe para onde tudo leva? Para Patrícia Mendes. Ela pagou R$50 mil para um cara chamado Ademir armar tudo isso. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Caiu sentado no sofá, os olhos fixos na tela. Cada prova, cada arquivo, cada número era uma facada no que restava dele. Não, não pode ser. Sua voz saiu num sussurro. Gabriel continuou implacável. Pode e é. Minha irmã nunca te traiu, nunca te enganou. Ela te amava de verdade. E você destruiu ela por acreditar numa mentira embrulhada em fotos bonitas. O garoto fechou o notebook com força. Parabéns, Rodrigo. Você conseguiu ser tão covarde quanto a mulher que te traiu 10 anos atrás. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. O mundo girava. Tudo o que ele tinha dito, todas as acusações, toda a crueldade. Marina era inocente. E ele tinha feito exatamente o que jurou nunca fazer. Tinha machucado a pessoa que mais amava. Eu preciso ir até ela. Preciso explicar. Ele começou a se levantar, mas Gabriel o interrompeu. Ela não quer te ver, deixou bem claro. Rodrigo sentiu o peito apertar ainda mais. Mas eu vou mostrar as provas. Vou mostrar que... Foi quando Nelson entrou na sala, vindo da cozinha onde conversava com Helena. O rosto do sócio estava sombrio. Rodrigo, tem uma coisa que você precisa saber. Ele hesitou, como se as palavras fossem veneno. Marina está grávida, 2 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo ficou paralisado, os olhos arregalados. O quê? Nelson se aproximou. O doutor Felipe me ligou ontem. Ela proibiu que te contassem, mas... Ela está esperando um filho seu, Rodrigo. E você a expulsou de casa, chamando ela de mentirosa. Rodrigo não esperou nem mais um segundo. Pegou as chaves do carro e correu para a garagem. Estava chovendo forte lá fora. Uma tempestade de verão que transformava as ruas em rios. Ele dirigiu como um louco até São Gonçalo, derrapando nas curvas, buzinando para carros mais lentos. O único pensamento na cabeça era: Marina, meu filho, eu preciso consertar isso. Mas no fundo ele sabia. Algumas coisas, quando quebradas, nunca mais voltam a ser como eram. Quando chegou à casa pequena em São Gonçalo, estava encharcado. A chuva caía tão forte que ele mal conseguia enxergar. Rodrigo bateu na porta com desespero. Marina, Marina, por favor. Ele socou a madeira, o coração batendo tão rápido que doía. Abre a porta, eu sei de tudo. Eu sei da verdade. Eu fui um idiota. A voz dele saía rouca, quebrada, misturada com o barulho da chuva. Mas a porta não se abria. Dentro da casa, Marina estava encostada na parede ao lado da porta, as mãos cobrindo a boca para abafar os soluços. Cada palavra de Rodrigo era uma facada. Ela queria abrir. Deus, como queria. Mas a dor ainda estava muito fresca. A humilhação, as acusações. Ele não confiou em mim, ela sussurrou para si mesma. Quando importou, ele não confiou. Dona Célia apareceu no corredor, apoiada na parede, ainda fraca, mas determinada. Filha, esse homem está destruído lá fora. Marina balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Ele me chamou de mentirosa, mãe. Me comparou com a mulher que o traiu. Como eu posso perdoar isso? Dona Célia se aproximou e segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Porque você conhece o peso de um erro, Marina. Conhece como é carregar a culpa. Esse homem está ali fora, de joelhos na chuva, implorando por uma chance. A mãe olhou fundo nos olhos dela. Dê a ele a chance que você gostaria que tivessem dado a você quando errou. Não pelo que ele merece, mas pelo que você vai se arrepender se não fizer. Marina soluçou mais forte, mas suas mãos foram para a maçaneta. Quando abriu a porta, Rodrigo estava de joelhos na calçada, encharcado, a chuva misturando-se com as lágrimas que ele não se importava mais em esconder. Quando viu Marina, ele cambaleou para levantar. Marina, perdoa, pelo amor de Deus. Ele deu um passo,
quase caindo. Eu fui um covarde cego. Perdoa o homem idiota que quase perdeu tudo. Sua voz falhou. Perdoa o pai que quase abandonou o filho. Perdoa quem te ama mais que a própria vida. Marina desceu os degraus da entrada, a chuva encharcando-a também agora. Rodrigo a abraçou com desespero, o rosto enterrado no pescoço dela, soluçando como uma criança. Obrigado. Obrigado por abrir a porta. Obrigado por me dar essa chance. Eu não mereço, mas juro por tudo que vou passar o resto da minha vida merecendo. Marina o abraçou de volta, chorando também, sentindo o corpo dele tremer contra o dela. Dois corações quebrados tentando encontrar um jeito de se curar juntos. E ali, sob a tempestade que lavava tudo, talvez houvesse esperança. Talvez o amor fosse mais forte que a dor. Talvez o perdão não veio de uma hora para outra. Marina deixou Rodrigo entrar na casa naquela noite, mas deixou claro que confiança precisava ser reconstruída tijolo por tijolo. Rodrigo aceitou tudo. Dormiu no sofá apertado da sala, acordou com dor nas costas e não reclamou nenhuma vez. Passou os dias seguintes provando que tinha mudado. Não com palavras, com ações. Ele contratou os melhores advogados para processar Patrícia por difamação, falsificação de documentos e extorsão. As provas que Gabriel havia reunido eram irrefutáveis. Em 2 semanas, Patrícia Mendes foi exposta publicamente. Todos os jornais do Rio estampavam a notícia. Empresária é presa por armar golpe contra ex-noivo. A construtora da família dela foi à falência. Os investidores fugiram. Patrícia perdeu tudo. E Rodrigo não sentiu nem um pingo de pena. Ela tinha tentado destruir a mulher que ele amava. Tinha tentado tirar dele a chance de ser pai. Algumas coisas não tinham perdão. Rodrigo também cuidou da família de Marina de uma forma que ia além do dinheiro. Reformou completamente a casa em São Gonçalo. Trocou o telhado que vazava, refez toda a parte elétrica, construiu um banheiro adaptado para quando Gabriel precisasse. Dona Célia ganhou um quarto arejado com vista para o quintal que ela tanto amava. Mas o gesto mais importante foi outro. Rodrigo se ajoelhou na sala, na frente de Dona Célia, e pediu formalmente: Dona Célia, eu sei que não mereço. Sei que machuquei sua filha da pior forma possível. Mas estou aqui, humildemente, pedindo sua bênção para casar com Marina. De verdade dessa vez. Não por contrato, mas por amor. Dona Célia, com lágrimas nos olhos, tocou a cabeça de Rodrigo. Você errou, meu filho. Errou feio, mas está aqui de joelhos pedindo uma segunda chance. Isso vale mais do que qualquer palavra bonita. Ela sorriu. Você tem minha bênção, mas se machucar minha filha de novo, eu mesma te procuro. E olha que câncer não me deixou fraca de porrada, viu? Rodrigo riu emocionado e abraçou a mulher que agora era sua segunda mãe. Marina assistia da porta do quarto, as mãos sobre a barriga que começava a crescer, chorando de emoção. O casamento aconteceu 3 meses depois numa praia em Búzios. Era o sonho de Marina desde criança. Casar de frente para o mar, descalça na areia, com o sol se pondo ao fundo. Rodrigo providenciou tudo, uma cerimônia íntima, apenas com as pessoas que realmente importavam. Dona Célia estava na primeira fila, linda num vestido lilás, completamente curada. O tratamento experimental tinha funcionado. Gabriel era o padrinho e pela primeira vez em anos ele caminhou. A cirurgia experimental que Rodrigo havia pago tinha dado certo. O garoto atravessou a areia com dificuldade, mas de pé, até chegar ao altar. Quando Marina apareceu, Rodrigo esqueceu como respirar. Ela usava um vestido branco simples, o cabelo solto ao vento, a barriga de 7 meses evidente e linda. Estava radiante, perfeita. Quando ela chegou ao lado dele, Rodrigo segurou as mãos dela e não conseguiu segurar as lágrimas. O juiz de paz começou a cerimônia, mas foi na hora dos votos que todo mundo chorou. Rodrigo respirou fundo, a voz embargada. Marina, você me ensinou que amar não é controlar, é confiar, é se entregar, é ter medo e escolher ficar mesmo assim. Ele apertou as mãos dela. Você salvou o homem que eu tinha esquecido que podia ser. Me mostrou que depois da tempestade ainda existe sol. Prometo ser digno de você a cada amanhecer. Prometo confiar,
Mesmo quando for difícil, prometo te amar, você e nosso filho, até o meu último suspiro. Marina estava chorando tanto que mal conseguia falar. Quando finalmente conseguiu, sua voz saiu suave, mas firme. Rodrigo, você me mostrou que contos de fadas existem para quem tem coragem de acreditar, para quem tem coragem de perdoar. Eu te amo e vou te amar sempre. Quando o juiz disse, pode beijar a noiva, Rodrigo puxou Marina com cuidado, uma mão na cintura dela, outra acariciando a barriga. O beijo foi doce, demorado, cheio de promessas. Os poucos convidados aplaudiram. Gabriel assobiou. Dona Célia chorava abraçada a Helena, que tinha se tornado parte da família. Nelson, ao lado de Rodrigo como padrinho, sorria. Finalmente, seu melhor amigo tinha encontrado a paz. O sol se pôs completamente, pintando o céu de laranja e rosa, como se o próprio universo estivesse celebrando aquele amor. 5 anos se passaram. Marina se formou em medicina com honras, a bolsa integral que Rodrigo providenciou, tendo valido cada segundo de estudo. Ela agora atendia numa clínica comunitária em São Gonçalo, oferecendo consultas gratuitas para quem não podia pagar. Rodrigo estava no quarto da maternidade de um hospital particular, segurando uma recém-nascida nos braços. Era a segunda filha deles. O menino, Arthur, de 4 anos, dormia no sofá ao lado. Gabriel, agora com 20 anos, entrava no quarto. Ele trabalhava como diretor de tecnologia na empresa de Rodrigo e andava perfeitamente, sem qualquer dificuldade. Rodrigo olhava para a filha dormindo em seus braços, as lágrimas escorrendo silenciosas. Marina, na cama, cansada mas feliz, observava. Está tudo bem? Ela perguntou baixinho. Rodrigo olhou para ela, depois para o filho dormindo, depois para Gabriel, depois para Dona Célia, que acabava de entrar com flores, e finalmente olhou para a bebê em seus braços. Obrigado, ele sussurrou, a voz quebrada de emoção. Obrigado por me dar uma família, por me dar um futuro, por me dar tudo quando eu não merecia nada. Marina estendeu a mão e Rodrigo a segurou. A gente merecia amor. Os dois mereciam uma segunda chance. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e apenas Rodrigo e Marina estavam no quarto com os filhos, ele olhou pela janela do hospital. A cidade do Rio brilhava lá embaixo, linda e caótica. Às vezes, Rodrigo disse baixinho, os contratos mais frios escondem os amores mais quentes. Marina sorriu. E às vezes, as almas mais machucadas, quando curadas, amam com mais intensidade. Rodrigo beijou a testa dela. E ali, naquele quarto de hospital, cercado pela família que tinha construído do zero, ele finalmente entendeu. O amor de verdade não era sobre contratos ou condições. Era sobre escolher ficar, mesmo quando tudo dizia para ir embora. Era sobre reconstruir, mesmo quando parecia impossível. Era sobre acreditar que, no final, o amor sempre vence.